Fala, Highlanders! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Choquecast. O convidado da vez é ele, Gabriel Araújo. Meu irmão, muito obrigado por vir. Valeu, Vitão. Por favor, se apresente, fala pra galera aí quem você é enquanto pessoa e fala um pouquinho da sua empresa pra já contextualizar o nosso assunto. Fechou. Fala, pessoal. Fala, Vitão. Obrigado pelo convite, meu irmão. Bom, meu nome é Gabriel de Araújo, como ele falou. Sou cristão, casado, empresário. Hoje atuo no segmento de marketing, mais voltado para a parte de educação. Também presto serviços dentro da minha agência e da minha produtora. E estou aí já há 5 anos nessa caminhada do marketing digital, vindo dos bastidores. E hoje estou no palco, ministrando mentorias, palestras, cursos e ajudando as pessoas e as empresas a crescer, ter uma boa gestão, um bom marketing e realmente se posicionarem no mercado digital. Show! Então, já que você tocou no assunto, vamos começar nosso assunto, irmão, falando de posicionamento. Eu acredito que, assim, dentro do mercado tem muito uma falácia de posicionamento, que você precisa do blazer, porque é o right ticket. Então, assim, por exemplo, por que eu uso blazer? Porque eu gosto de ficar bem vestido. Não é porque o guru disse que eu tenho que usar, né? Mas conta então um pouquinho da sua percepção sobre o que é se posicionar bem. Eu vi que você já foi na imersão do William, Celso. Sim. Então você tem um conhecimento bacana para passar sobre isso. Então, na verdade, qual que foi a grande virada de chave no seu posicionamento para você começar a ensinar posicionamento? Legal. Vitão, cara, a primeira grande mudança de chave dentro do posicionamento foi eu entender realmente que o posicionamento ele tem a ver com autenticidade. É impossível eu querer me posicionar baseando em outra pessoa. Porque eu tenho gostos, eu tenho jeitos, eu tenho manias, vícios que são particulares meus. Não adianta eu querer olhar pro Vitor e falar, pô, o Vitor tá com um blazer cinza, uma camisa branca, um relógio de couro. Vou me vestir da mesma forma. Porque eu já tentei fazer isso. E foi uma grande mudança de chave. Quando eu fiz um ensaio fotográfico com um cara muito bom, um fotógrafo muito bom, eu olhei pras fotos e eu falei, tá bonita, mas não sou eu. Tá faltando alguma coisa. E eu tava justamente como? Com a gola alta, preta, fechada, não sei o quê. Eu falei, cara, não sou eu. É tudo menos eu. Tá bonito, tá legal, tô high ticket, mas não tô sendo eu. E aí eu comecei a analisar fora da bolha. Cara, eu comecei a olhar realmente empresários que fazem aquilo que eles vivem. E eles vivem aquilo que eles fazem. E isso não tem a ver só com a sua vestimenta. Pô, você se veste bem porque você gosta disso. Mas espera aí, será que se vestir bem é só de camisa social e de terno? Ou será que não existem outras possibilidades de eu me vestir bem? E assim, querendo ou não, eu acredito muito que a sua imagem ela reflete na sua conduta. Muitas vezes você procrastina porque você se veste mal. Cara, Sim. você se veste bem já é uma outra postura que você tem de Exato. se olhar. E aí, por exemplo, imagem. Você procrastina porque você se veste mal. Você entra no quarto do cidadão, tá a cama zoneada, tem lixo em cima da mesa. Você entra no carro do cidadão. É. E a galera, acho que é detalhe, né? Eu tava no evento da Rubla hoje e o João Mena, ele falou algo interessante. Que o seu posicionamento, a sua autenticidade, ela tem que estar em toda a ponta da sua comunicação verbal e visual. Então esse exemplo do carro zoneado, da cama zoneada, entra 100% Sim. nisso, né? Cara, interessante. Mas continua o que você tava falando, continua essa linha de raciocínio. Não, então, e isso que você falou do carro zoneado, da casa zoneada, do quarto zoneado da pessoa, cara, eu fico pensando no seguinte, e quem me deu esse insight foi meu sogro, engenheiro. Uma vez a gente foi olhar um apartamento e ele saiu olhando as estruturas do prédio e tal, e aí ele começou a ver umas perfurações nas vigas. E ele falou assim, se o que está visível está assim, imagina aquilo que você não vê. Como é que está? Forte. Então, cara, quando ele me falou isso, putz, despertou um estalar muito grande e eu comecei a olhar para dentro do meu negócio, pro negócio dos meus clientes, dos meus alunos. Eu falei, cara, se o que a gente tá vendo tá assim, uma pessoa disposicionada no Instagram, que não se importa pra tua imagem, que não se importa pra tua comunicação, que não se importa realmente com a vestimenta, com aquilo que você tá transmitindo pra quem põe o dinheiro na mesa da tua casa, imagina aquilo que você não tá vendo. E aí eu comecei a ir muito mais profundo e eu reparei que, assim, é impossível você sustentar algo que você não é. E entra muito no posicionamento. Exatamente. Porque a gente vê muita gente, no mercado digital. Eu sei disso porque a gente tem uma visão parecida. Cara, eu vejo muita gente que aluga Ferrari, mas não tem a Ferrari. Aluga o AP cobertura, mas não tem o AP cobertura. E vende muito mais do que aquilo que ele realmente é. Exato. É o posicionamento insustentável. É isso. É o posicionamento que não é autêntico. Então, cara, essa é a minha visão. Antes de você
vender, você precisa viver aquilo que você realmente está vendendo Bom, para frase que de seja impacto. verdadeiro. Eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu acredito que o posicionamento tem o visual, o que a gente tá vendo, o feedzinho do Instagram, o jeito que você se veste, mas principalmente o que você fala. Então, por exemplo, assim, né? Eu vendo para empresários. Não vou dar um exemplo, na verdade, mais topo de funil. Boa. Eu acredito que posicionamento ele tem muito a ver com movimento. Então você vê a Betina vende o ZD, do zero ao digital. Do zero ao digital é autoexplicativo, ela vende para quem não trabalha com a internet, quer trabalhar com a internet, né? E aí o posicionamento dela tá sempre falando da liberdade, da liberdade, da liberdade, da liberdade. Sim. Então, eu acredito que não só o visual, mas principalmente o posicionamento que é mais magnético, é aquele Sim. pautado em crenças e valores. Com certeza. Então, a gente viveu algumas eras dentro do mercado em quesito conteúdo. Teve a era do blog, aí teve a era do conteúdo técnico dos professores, e agora a gente está entrando na era onde as pessoas, elas não querem mais ver o conteúdo, a dica, o hack, o funil. Elas querem se sentir representadas em crenças, em valores. Elas querem ver, por exemplo, você falando: não, cara, porque o Thales Gomes disse que Deus me livre, mulher CEO, e eu concordo, porque não sei o quê. Quando você coloca a sua opinião dentro de um assunto, a pessoa ela vai ou se sentir representada e concordar com aquilo que você tá falando, ou dois, ela vai não gostar de você. E aí, tipo, o João Mena, ele é muito bom, né, nesse quesito de posicionamento. E aí ele falou que uma das estratégias que ele usa pra fazer um lançamento, faturar R$500 mil sem investir R$1 em tráfego, e ele fala, ele não se orgulha disso, deveria investir em tráfego, óbvio, é porque ele consegue gerar esse desconforto na pessoa, da pessoa realmente não gostar dele. Só que só porque ela não tá gostando dele, não quer dizer que ela não está vendo ele. Bem Sim. pelo contrário. Ele gera um desconforto na pessoa e a pessoa começa a acompanhar ele mais ainda. E aí ele toca no que ele... ele não, né? O Donald Miller escreveu o livro lá, Story Brand, você conhece. Sim. Tem o terceiro ponto, que é o problema filosófico. Né? Então, é um problema externo, que é o aparente. Sim. Então, você está gordo. Aí é o problema interno. Cara, você sente que os seus amigos te chamam de rolha de poço. Você não gosta disso. Você se sente mal, você tem medo. E aí tem o problema filosófico, que na verdade você só não emagreceu ainda porque você tá dentro de um ambiente onde a sua mãe chega com um amendoim e um bolo pra você comer toda segunda e terça. E aí, tipo, ele fala, onde eu ganho a pessoa? Quando eu incomodo. E aí eu venho e eu mostro pra ela que o problema filosófico que ela tá vivendo eu entendo. E aí ela abre o coração e me dá Sim. dinheiro. É isso aí. Ele falou exatamente isso. Cara, é muito massa. Que nem, por exemplo, a gente tá vivendo um fato que tá mudando muito a história da política, que é o efeito Pablo Marçal, né? E assim, eu acredito que a estratégia que ele adotou, por ele não ter fundo partidário, ser uma campanha privada, não usar fundos públicos, enfim, a estratégia que ele tá utilizando, de querendo ou não, gostando ou não, você vai me ver, é muito importante e não tem como falar contra os números, cara. É isso. Ele postou um vídeo lá, não sei se foi intencional, vazou do perfil dele, ele tinha alcançado 1,6 bilhões de pessoas em 30 dias. Cara, você tem noção? Ele alcançou gente que nem fala português. Cara, é 5 vezes a população do Brasil? Até um pouco mais, acho. Tem 5 vezes a população do Brasil viu Pablo Marçal, velho. Cara, acho que até mais, porque tem 200 e poucos milhões. Aham. Deve ser umas 7 vezes a população do Brasil. E tipo, Isso não que é ele é- visualização única, né? Tipo, Não, se você... contas alcançadas. Contas alcançadas. Exato. Ah. E assim, e vale a pena lembrar que ele nem tá concorrendo à presidência, ele tá concorrendo a prefeito. Ou seja, a chance de uma pessoa em São Paulo ter visto algo do Pablo Marçal Não, é todo mundo gigantesca. viu. Não tem como. Você entra Exato. num Uber hoje, tipo, eu tava vindo pra cá de Uber, o cara, mano, espero mesmo que esse Pablo aí acabe com o trânsito, porque eu não aguento mais isso daqui. Então. E, cara, mano. E assim, o que ele fez, cara, foi basicamente assim, falar o que todo mundo gostaria de falar. E querendo ou não, isso envolve um pouco do posicionamento. A pessoa que está se posicionando, o líder do movimento, que nem se tocou do Donald Miller, do Story Brand, é muito legal porque ele tem que ser o porta-voz. Exato. Ele tem que falar e ele tem que ser Representar a voz comunidade. das pessoas que não falam aquilo. Então, por exemplo, por que o Pablo consegue ir num debate e falar o que ele quer?
porque ele é porta-voz e diversas pessoas estão se sentindo representadas por aquilo que ele está falando. Então eu vejo que na rede social, isso foi até abrindo assim pra galera que tá assistindo, foi um erro que eu cometi no meu começo. Cara, eu fui muito pro lado técnico. Então eu quero porque o meu conteúdo tem que ajudar, tem que transformar, tem que impactar, a pessoa tem que sair dali com alguma coisa prática e tal. Só que eu vejo cada vez mais, e isso a gente tá validando na prática, aplicando e tendo resultado sobre isso, de que quanto mais eu me conecto e eu brinco com as pessoas que entram na nossa reunião, o nosso processo de vendas, que eu falo, antes de eu conectar a sua necessidade, eu quero conectar coração com coração. Eu quero entender o que você gosta, o que você precisa, quais que são os seus sonhos, os seus desejos. Porque se nesse ponto a gente se conectar, beleza, a gente pode ir para a próxima fase. Mas se nesse ponto a gente já desconectar, fala, cara, o que é racional, vamos deixar para depois, então nem faz sentido. Então eu vejo que cada vez mais se conectar seus gostos, seus desejos, os seus hobbies, aquilo que realmente você acredita como valor, que foi o que você falou, cara, você vai defender e assim, é humanamente impossível você crescer e agradar a todos. Impossível. É impossível. Impossível. Então se você não tem alguma pessoa te enchendo o saco, um hater ali no teu Instagram, e eu reparei isso, fala, cara, tem uma coisa de errado. Eu não tô posicionado, eu tô em cima do muro. Você não posiciona pro lado A, nem pro lado B, não tenho hater, não tem ninguém falando nada contrário à minha vontade, significa que eu não tô posicionado, eu tô agradando a todo mundo. E o problema de você agradar a todo mundo é que você não toma partido. E a primeira pessoa, e eu vivenciei isso na prática, na pele, a primeira pessoa que tomar partido sobre a mesma causa, leva a tua audiência inteira. Leva as pessoas que te acompanham. Seja pro positivo ou negativo. Exato. Então, por exemplo, que nem a gente pode falar, Ryan Santos. Cara, eu não gosto, eu não me conecto com a forma como ele fala. Só que eu não posso negar que ele é um cara genial. Genial. Não posso negar isso. Genial. Genial. Ele aparece em um dia falando que homossexualismo tinha que ser curado, que não sei o quê, e aí no outro dia ele aparece falando que ele já teve experiência com homens, e aí gera essa controvérsia na audiência, e tipo, ele deixa todo mundo louco, aí ele vai e fala que a mulher tem que... Só fala um monte de merda. E, cara, é muito bom, porque a Sexta Lei do Poder, lá de Robert Greene, ele fala, chame a atenção a qualquer custo. E... é isso, eu acredito muito forte que se você não tá incomodando ninguém, você não é relevante o suficiente. Então, precisa incomodar. Exato. E isso entra 100% dentro de posicionamento. Porque quando você fala o que você acredita, fala, olha, isso é valioso pra mim. Aí, por exemplo, eu gosto de me vestir assim. Eu posto foto, etc. Só que eu também sou o cara do treino. Então, eu também posto foto de regata, treinando na academia. Eu não vejo por que não fazer isso, né? Sim. Mas enfim, legal. E agora me conta, na sua concepção, qual que é o link entre posicionamento e marketing dentro do marketing digital? Dentro do digital, né, na verdade. Legal. Ó, Vitão, ponto muito massa de conversar, e eu gosto de falar sempre isso pra todo mundo, cara. É você entender que posicionamento é sua autenticidade. É que nem o teu polegar, tua digital. Cada um tem a sua. Exatamente por isso. Porque cada um é de um jeito. Você fala de uma forma, eu falo de outra, você veste de uma forma. Você tem pensamentos, enfim. Esse é um ponto muito importante. E o que eu vejo no digital é que, assim, a galera quer fazer uma estratégia de marketing, só que nem entende o que é marketing direito. Primeiro ponto, marketing serve para atrair as pessoas. Conversão é vendas, comercial, ponto. Marketing serve para atrair. O teu posicionamento, ele vai fazer com que você atraia as pessoas corretas. Para o produto que você vende, correto. E o que acontece? Quando as pessoas fazem um efeito manada, e o efeito manada ele sempre está baseado em um grande líder, esse grande líder ele repercute para as pessoas de baixo, e as pessoas de baixo vão copiando, significa que você está atraindo o ideal daquele grande líder. Só que quem que é o ideal daquele grande líder? Você e não teu cliente ideal. Então eu vejo as pessoas reproduzindo muitas vezes sem nem pensar. Sem nem pensar. E eu levo esse confronto, né? essa instigação para as pessoas de, cara, por que você está fazendo isso? Mas por que essa é a tua identidade visual? Por que essas são as fotos que você posta? Por que esse é o seu conceito de logo, de fonte, que vai muito além do posicionamento? Mas essa sua linguagem, essa comunicação, verbal, não verbal, você já parou para pensar por que você faz isso? A pessoa nem se dá conta. Ou seja, no automático, inconsciente. Deixa um marketing automático. Exatamente. E eu ouvi uma frase uma vez em uma ministração de um treinamento que eu fui, de que o piloto automático é a falta da consciência. Quando você entra no piloto automático, você desligou sua consciência. Você só está fazendo por fazer. E quando é que as pessoas reparam isso? Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos,
quando já virou uma bola de neve gigantesca, já deixou muito dinheiro na mesa, já perdeu muita oportunidade. Então assim, cara, você teve um crescimento exponencial, eu também tive. Isso aí foi atribuído ao quê? A você desligar o piloto automático e falar, deixa eu ser intencional em cada uma dessas atitudes. Em cada ponto que eu faço na minha vida, deixa eu ser intencional. Sim. Isso te fez ter resultado no marketing digital. Porque senão você seria mais um. Mais um. E muito bom esse ponto que você falou, porque quando eu faturei esses 1,5 milhões nos últimos 4 meses, eu achava que marketing vendia, porque o meu funil de VSL vendia. E aí eu fui cair a ficha que o marketing, ele pode vender e ele deve vender, e que bom que ele vende dentro do digital. Se você lança e seu lançamento vende, cara, que bom, né? Graças a Deus. Mas quem realmente tem que vender é a equipe de vendas e não o marketing. E aí quando eu comecei a olhar para setor comercial, SDR, closer, coordenadores e enfim, e eu fui, né, conectando ali em pessoas que faz inside sales, outbound, pipipi. Eu fui descobrir, Érico Rocha faz lançamento, 50% do faturamento do cara vem da equipe comercial que liga para os leads do lançamento. E aí eu comecei a desbravar um novo mundo. Eu falei, então, eu tenho um funil de VSL que vende 1 milhão por mês, só que eu posso ter um time comercial que vai vender produtos de 10 mil, vendendo o mesmo 1 milhão por mês. Só que aqui eu gasto 700 mil em tráfego para vender esse 1 milhão, e aqui eu não gasto nada, eu gasto só com equipe comercial. E aí fez assim. Sim. Aí eu tô agora, né, pivotando para esse lado e implementar essas coisas, cara, junto com os nossos experts. Esse é um ponto muito massa que você tocou, que, assim, eu considero que dentro da minha audiência eles têm muito essa dúvida também. Que é o quê, Vitão? Ô, Gabi, isso ou aquilo? Eu pergunto pra ele, por que não os dois? Exato. Pô, lançamento ou perpétuo? Por que não os dois? VSL ou sem VSL? Por que não os dois? Produto front-end ou produto high ticket? Por que não os dois? E aí isso entra num confrontamento para as pessoas de que muitas vezes, Vitão, isso é uma falta de experiência dos mentores que estão no mercado. Porque eles instruem as pessoas a ser uma máquina de copia e cola. Uma cópia, Xerox. Cara, faz o teu aluno pensar, faz o teu mentorado pensar. Porque isso sim vai contribuir para o futuro dele. Por mais que você entregue a fórmula, o método, que isso é a sua obrigação, mas faça ele pensar. Porque muitas vezes só dele pensar e refletir, tem diversas oportunidades que ele pode criar baseado no seu insight, no seu direcionamento, naquilo que você está ensinando. Então eu vejo, cara, que assim, o que a galera realmente comete de erro na hora de ensinar é brincadeira. Tipo, cara, tem muita gente despreparada no mercado e eu falo de verdade. Tem muitas vezes, Vitão, que eu entro nas calls de vendas e algumas calls eu faço. Cara, a pessoa vem com tanta queixa da experiência passada que é mais difícil falar pra ela de que você é uma boa opção do que falar do teu produto. Ela tá tão desconfiada de tantas opções ruins que ela escolheu. Tem muitas vezes que eu falo, eu peço desculpa. Eu entro num perfil empático pela pessoa, que isso eu falo pra quem vende. Você tem que ter empatia. Cara, se você for vender e não tiver empatia, você tá querendo empurrar produto. Desculpa, isso pra mim não é vender. Ou você tá tirando pedido. Você tem que ser empático com a pessoa e entender, através da ótica dela, o que ela realmente precisa. Então o que eu falo é, me desculpa pelos mentores ruins que você teve. Mas saiba que a partir de agora, é uma nova fase na tua vida. É isso. E eu falo isso olhando no olho dela. Reunião presencial ou não, quer que seja. Por quê? Porque as pessoas estão carentes de quem realmente compra os desejos e os sonhos dela, devido a esse boom que o mercado digital teve, de falsas promessas, falsas entregas, pessoas que só estão olhando para o bolso dela e não olhando para a real transformação do aluno. E por isso, vai criando esses gaps de pessoas que não sabem nada com nada. E tá vendendo mentoria, porque é mentor. E muitas vezes vende bem, cara. Vende bem porque conta boas histórias. Sim. Porque tem um processo comercial muito bem alinhado. Mas não tá na hora de entregar, não tem o skin in the game prático pra conseguir entregar. Pô, quando a gente se conheceu lá, acho que foi final de 2023, eu tava vendendo mentoria. E aí, eu entrei num processo reflexivo, eu sou um cara muito didático, eu sempre consegui trazer muito do que eu imagino pro negócio da pessoa pra um plano prático pra ela aplicar. Só que na época que eu vendia mentoria, eu falei, mano, mas qual que é o meu skin in the game? Quanto de resultado eu já gerei, tipo, ou nas minhas empresas, ou trabalhando com alguém? E eu falei, tá errado. Eu vou fazer coprodução, eu vou, antes de vender mentoria... Queimar chão um pouquinho, né? Exatamente. Aí, tipo, pô, fui fazer a coprodução, tive resultado pra caralho. Comecei a entender sobre aquisição e monetização.
Então, o time de vendas é muito bom, eu diria que é o melhor dos mundos. Mas não necessariamente é o único funil de monetização que tem. Não. Então, por exemplo, com o Davi, o que a gente está fazendo agora? A gente tem o VSL escalando, que ele escalou 134 mil em agosto, 104 mil agora em setembro. Agora em outubro a gente quer colocar 200 nessa escala, que a escala é o 80-20 da escala para funil de perpétuo é criativo. Sempre. E aí a gente tem diversos processos lá, mas enfim. O que acontece? O nosso funil de monetização, o que a gente está fazendo? Dentro do nosso processo de venda, dentro do nosso curso, que é um processo de venda, a gente estava colocando a aplicação para o time comercial chamar e a gente vender a Orionte de 10 mil. O que a gente está fazendo agora? A gente trocou essa aplicação, a gente vai regravar o curso para ele fazer um pitch pro webinar. Webiórico, na verdade, que a gente vai rodar semanalmente, a gente vai gravar, vai validar, e nesse webinário a gente vai vender a imersão presencial da Orionte, que são 4 ou 5 por ano que acontecem, e lá dentro da imersão a gente vai fazer o pitch para a Orionte. Então a gente adicionou um produto a mais nessa escada, a gente empilha de forma horizontal esse funil, então a pessoa lá dentro, no pop-up do curso, nessa terça, vai ter uma aula secreta. Na minha oferta do meu VSL eu falo que ela vai ganhar um presente secreto, que eu nem vou falar o que é. E aí lá dentro tem um pop-up enorme dentro da área de membros, que vai ter uma aula secreta, e tem uma aula lá introdutória, a primeira aula, se eu não me engano, que ele fala também dessa aula secreta. A galera pega e deixa o lead pra ver a aula secreta, ela cai num grupo, passa pelo nosso processo de aquecimento e vai receber a aula gravada. A gente ainda não fez. Lá dentro vende a imersão, dentro da imersão a gente faz o pitch pro Orionte. E aí, no entorno de tudo isso, que é muito lead, mano, a gente já colocou 1.500 pessoas de aluno nesses últimos 2 meses dentro desse produto de VSL. E 7 mil seguidores a mais no Instagram dele sem ele produzir um conteúdo e sem fazer nenhum store. Então, é muito bom esse mundo. Sim, muito bom. Mas é isso aí, cara, eu acredito que o time comercial, com essa quantidade toda de leads, é festa linda pro time comercial. Sim. Coisa maravilhosa. O que você falou, né, cara, é um ponto. Pô, por exemplo, o time comercial, ele serve de diversas formas e muitas vezes as pessoas acham que o comercial, ele só lida da venda. Cara, o comercial, ele é o teu pré-venda, ele é muitas vezes o teu pós-venda. Por quê? Porque ele faz um acompanhamento até entrar ali num CS, num CX, o que quer que seja, mas para realmente fazer o relacionamento do teu cliente. Mas qual que é o ponto mais importante, Vitão? Até um insight muito massa que eu peguei vendendo produtos de 10 mil para mais. Cara, eu peguei uma estratégia de que eu vendo um único produto no meu perfil. Então, se entrarem hoje no meu perfil, vai ter um único produto. Eu atraio por esse produto, que é o meu produto principal, e dentro da reunião eu falo pro cara, me conta aqui, o que você precisa? Ele fala, eu preciso disso. Eu falo, então, cara, vamos para esse programa? O que você acha? Faz sentido? Eu faço ele entrar numa concordância. Por quê? Porque eu faço ele entender e sentir que ele está escolhendo e não que eu estou querendo vender para ele. Então, ou seja, isso fez muito sentido. Por quê? Porque eu trago todos os leads para um único caminho e dentro do caminho o comercial vai separando. Esse aqui faz sentido nesse programa, nesse programa, nesse programa. Por que eu fiz isso? Cara, porque eu não invisto muito em tráfego. Eu não tenho necessidade disso, porque eu tenho um único caminho. Senão eu teria que ter 10 produtos, 10 caminhos diferentes, dentro de cada produto 10 processos para fazer upsell, para fazer downsell. Cara, fica uma loucura. Pô, esse produto ele tá rodando sozinho, beleza, aí eu plugo mais um outro. Se fizer sentido, porque às vezes não faz sentido. Então, às vezes o que a gente precisa olhar também, cara, que a galera não olha, mas o meu produto tá vendendo 100 mil, 200 mil, mas por que ele não escala mais? Porque talvez não tenha espaço para ele escalar mais. E tá bom. Esse é o limite desse produto. Você pode trazer solução, que nem você falou, com comercial, jogando para um produto mais alto, criando fontes de produtos mais baratos. Então, muitas vezes, a forma da galera escalar não é com um único produto, cara. Por exemplo, eu lembro uma pesquisa que a Hotmart soltou em 2022, no final de 2022, que ela mostrou os top 10 players. Cara, esses top 10 players, eles têm mais de 8 produtos rodando. Só que você entra, às vezes, no perfil do cara, ele só fala de um. Por que será que esse cara só fala de um? Por que será que ele... Tudo bem, não precisa ser extremista. Só fala de um, mas 80% do tempo você fala daquele produto. Vai rolar uma imersão, fala da imersão. É isso. Cara, eu tô sendo mentorado pela Full Sales, não sei se você conhece. Os caras são muito bons. E aí o que acontece? Eles hoje, dentro da estrutura deles, eles têm 8
funis de aquisição, vendendo produto de 27, 47, 97, 27, 47. Eles têm 8 produtos o kit operacional, o kit comercial, tem o Master Sales, o Script, tem o... O que eles fazem? Eles pegam a metodologia deles, pontos chaves, assim, tipo, realmente algo muito bom, e coloca numa solução de R$47, faz uma promessa de tipo assim, acesse o script de vendas que vai fazer os seus calls de vendas converterem de 30% a 40%, coloca isso numa headline. E taca tráfego. Eles têm 8 produtos escalando, e eles têm um VSL de aplicação rodando também, que eu já achei o VSL que eles modelaram lá da gringa, Closers.io, um negócio assim. Enfim, e aí eles têm esses 8 funis de aquisição rodando e um funil de aplicação rodando. E tá que escala. Hoje os caras, eles estão... eu sou íntimo do Matuta ali, né? Eles investem R$100 mil por mês em anúncio pra retornar 2 milhões, mano. Tá vendo? Cara, 100 mil. Irmão, posso falar pra você uma parada? Vai retornar 2 milhões, mano. Eu fui no evento Paulo... Time comercial é o Eu fui no evento mano. Paulo Vieira. Eu fiz o CIS, método CIS. Cara, foi um dos melhores eventos que eu já fui na minha vida, disparado. Mas qual que é o ponto principal? O Paulo lá, ele faz 6 pitches dentro do evento. É um evento de 4 dias, no primeiro dia não tem pitch, no segundo dia tem 2 pitches por dia. Só que são pitches a partir de R$8 mil. Não tem abaixo disso. Então, pelo que eu me lembro, é 8, 28, 48... Enfim, e o mais caro lá é 1,5 milhões. Ai, que mano. O que ele entrega nisso daí? É um clube, é uma membresia em um clube que tá abrindo, se eu não me engano, é isso, tá? Em Alphaville, e aí vai ter um hotel, quem comprar tem um espaço lá, alguma coisa assim. Então, cara, é um baita. Além do Foda networking, pra acho que é caralho. Clube do 300 que chama. São 300 vagas a 1,5 milha. Só que eu quero trazer nisso. Cara, ele criou um ecossistema tão grande e eu fiquei sabendo que ele tem 300 vendedores. Cara, imagina se você tem uma estrutura comercial, Vitão, que cada vendedor teu feche 2 clientes por dia. E você tem 300 vendedores. São 700 clientes novos por dia. Na semana são 3.500 novos clientes. Por isso que ele consegue lotar o método CIS com 8, 10, 16, 20 mil pessoas. Cara, tinha 8 mil presencial. Sim. Caralho, olha a agora que você estrutura dele. falou... Só que o que é legal sobre isso, meu irmão? Só completando essa parte. Cara, tudo lá é da empresa dele. Você vai comer. Pra você comer é uma pulseira. Essa pulseira você tem que recarregar. Na hora que você recarrega, eu vi lá na fatura do cartão. CISPay, o método de pagamento é dele. A pulseira é dele. Você vai no food truck, você não paga com o seu dinheiro. Você paga com a pulseira. Provavelmente ele cobra uma porcentagem sobre... No food truck. Além disso, tem. Então eu já te falei 3 métodos. CISPay, pulseira, alimentação. Tem a livraria, tem a loja. Tem os pitches que ele vende. Tem os produtos que estão lá dentro. Cara, olha isso. Muito bom, mano. Tudo lá dentro. Ou seja, é uma máquina de fazer dinheiro. Eu vou falar pra você, eu vi um pitch dele de 38 mil. Eu contei 175 pessoas. Escaneando QR Code. Não. Levantando e indo. Levantando e indo. Eu contei, assim, só que assim, eu tava em uma ponta, que eu tava no setor intermediário, eu tava numa ponta, tinha gente saindo de uma ponta e gente saindo na outra. Então você imagina, só dobrar assim, uma ponta pra cá, uma ponta pra lá. 350 pessoas no pitch de 38 mil. 28, se eu não me engano. Foda. Agora que você me falou dele, me veio na memória. Eu não lembro aonde que eu tava. E uma pessoa falou pra mim, o Paulo Vieira faz lançamento de 8 milhões investindo 6. Ele não tá nem aí pro ROI do lançamento dele. Ele quer saber de trazer gente. Porque ele faz isso. Então, por exemplo, o Tony Robbins. Sabe quem que é o Tony Robbins? Sei. Ele é isso, cara. O funil do Tony Robbins é levar a gente pro presencial pra fazer tipo o que o Paulo Vieira faz, entendeu? Cara, e é assim... o que mais funciona, mano. Eu acredito que a união do digital com a economia real, por assim dizer, que é vendas, é o físico, o palco, o olhar no olho, o levantar a energia da galera, é o que há de melhor dos mundos. Com assim. certeza, cara, com certeza. E é o que eu falo, pô, pra muito das pessoas. O que vai determinar o nível do teu crescimento é a intensidade que você coloca e o esforço que você faz, cara, pra você poder crescer. E eu vejo que assim, o digital ele é ótimo, ele é muito bom, ele é perfeito, muito bom pra trabalhar, não tenho o que reclamar do mercado digital.
Porém, ele é muito perigoso. Porque se você não tiver um ponto muito grande, um desejo muito grande por um crescimento, você se conforta com pouco. Porque é fácil fazer dinheiro. O digital é fácil você fazer dinheiro. Pô, tô precisando pagar algumas contas, quero comprar alguma coisa. Você sabe disso, vai lá, faz uma correria, pum, consegue o dinheiro, paga. Tá, mas e depois? Será que é só isso? Será que realmente é só isso? Então, quando a gente faz o nosso processo de venda, tem lá o objetivo e expectativa de faturamento da pessoa dentro dos próximos 12 meses, para ver se está dentro da nossa realidade, para poder ajudar aquele negócio. E muitas vezes a pessoa sonha tão pequeno, Vitão, que eu tenho que chegar para ela e falar, cara, sonha alto, é possível. Ou seja, ela entrou num limbo tão grande, num looping tão grande, que eu brinco que ela entrou no CLTJ. Ela abriu um negócio para ser CLT dela mesma. Então ela fica ali o tempo inteiro, trabalhando para ela mesma. E aí eu faço uma pergunta, mano, que é muito massa. Se você tivesse um colaborador na sua empresa que performasse o tanto quanto você performa, em 3 meses não se desenvolve, não cresce, não melhora e não evolui, você mandaria ele embora, sim ou não? 99% me responde sim. Eu falo, então pode assinar sua demissão hoje. Você está indo embora da sua empresa. A pessoa regala os olhos e eu falo, cara, mas você não está performando, você não está melhorando, você não está evoluindo, você não está procurando mentoria, um curso, um treinamento, não está querendo se desenvolver. Por que teu colaborador você mandaria embora e você não? Porque é fácil, quando você tem a regra do jogo, você pode modificar lá a qualquer momento. Mas por que você não modifica para melhor? E o Paulo Vieira fala disso. Ele fala assim, cara, nós temos a nossa pior versão e nós temos a nossa melhor versão dentro de nós. E ele até brinca, né, que ele fica fazendo esse movimento assim. E é muito verdade isso. Por que a gente escolhe a nossa pior versão? E não a nossa melhor versão todos os dias? E eu levo essa provocativa todas as vezes que eu tenho encontro com os meus mentorados. É um encontro ao vivo, é um encontro presencial, eu levo essa provocativa. Cara, a tua melhor versão. Porque mesmo que você não esteja na tua melhor versão, só de você ter essa mentalidade, esse nível de pensamento, você já está indo pro caminho correto. Bom, até me senti provocado agora que eu parei de correr. O treino eu não larguei mão. Na verdade, tipo assim, o que eu fiz, né? Eu comecei a treinar com um personal, ele é bodybuilding, e o cara, mano, colocou, tipo assim, o meu shape, modéstia à parte, mas ele é um shape de atleta, de men's physique, porque o meu ombro é muito largo e a minha cintura é muito fina. Só que como eu tô gordinho, faz uma ampulheta, tá ligado? E ele fala assim, irmão, se você, uma vez na sua vida, visualizasse, se você conseguisse visualizar como que o seu shape vai ficar quando você terminar o processo, você nunca mais errava. Ele me falou isso há umas 3 semanas. Agora eu tô fazendo com ele 5 vezes na semana, mano. E o cara, tipo assim, ele destrói nos treinos, arregaça. Eu saio de lá pingando como se eu tivesse corrido 10 quilômetros. E aí, tipo, eu comecei a treinar com ele, eu larguei mão da corrida. E não porque eu quis, mas mais por, tipo, nunca fiquei trabalhando até tão tarde. Comecei a trabalhar até tão tarde. Eu acordo pensando na porra do meu negócio. E aí, tipo, antes eu acordava com desejo de correr. Hoje eu acordo com desejo de sentar na frente do meu computador e trabalhar. E aí, assim, tem 2 semanas já que eu tô ressignificando isso daí. Eu fiquei, pra eu ter corrido a maratona, mano, eu fiquei durante 8 meses correndo de domingo a domingo. De domingo a domingo. Você já correu uma maratona, Sim. Você sabe como é que é a preparação. E era muito inconsciente, era muito... Cara, eu não consigo começar o meu dia sem ir correr. Se eu começo o meu dia sem correr, fica estranho. E aí eu larguei mão disso. Tem 2 semanas que eu voltei. Na semana passada eu corri 3 vezes, essa eu corri 2. Eu me prometi que sábado e domingo eu vou. Amanhã, sábado e domingo eu vou. Pra ficar 4, pra ficar 5. E a minha performance no trabalho melhorou. Então, sempre que você cuida do pessoal, vai melhorar o profissional. Mas, enfim, né? Vamos voltar ao nosso assunto. É que, cara, a vida pessoal, ela sempre vai ter esse link. Cara, eu falo... Leitura. Então, como é que você vai desenvolver teu marketing? Como é que você vai desenvolver sua habilidade de vendas? Tirando um tempo pra estudar. E isso, estudar é o quê? Algo da sua vida pessoal. Então, o desenvolvimento profissional, ele tá sempre linkado com o pessoal. Sempre, cara, sempre. Eu sei que... É o que eu brinco, eu gosto sempre de me colocar num momento de desafio. Então eu lancei dentro do programa de mentoria o M10D, que são desafios, são 10 novos hábitos durante 10 dias, pra realmente a galera estimular. E cara, isso foi muito bom, eu acho que foi melhor pra mim do que pros meus alunos, porque eu entrei junto com eles nessa. E assim, eu falei, eu reavivi o meu tempo de competição pelo futebol,
Porque eu Foda. lembrei da competitividade que eu tinha. E às vezes, por você estar no mundo profissional, ainda mais a gente que trabalha no marketing digital, às vezes é a gente contra a gente o tempo inteiro, a gente vai perdendo um pouco desse senso de competitividade, né? E a gente vai se confortando muitas vezes com coisas poucas, né? Não que não tenha importância, óbvio que tem os pequenos resultados e tudo mais. Mas muitas vezes quando você se desafia, cara, você sabe disso, pô, você fez maratona. Você tá no, menos de 1% da população mundial faz 42 quilômetros. Entendeu? Eu falo pra você, quando eu fiz a minha, cara, eu cheguei no choro quando eu 36, velho. Eu cheguei no quilômetro 36. Eu juro pra você, eu lembro até hoje. Eu não fiz direto. Eu quebrei no meio da maratona, mas eu não quebrei ela. Cara, eu deitei no meio da grama, eu estiquei as costas assim. Na hora que eu estiquei, eu nunca ouvi minhas costas estralar tanto. Tanto. Cara, eu corro 10 km, beleza. Uma maratona são 45 mil passos praticamente. Cara, você tem noção disso? Você faz 45 mil vezes a mesma coisa. A mesma coisa. E na hora que eu estiquei, eu quase chorei de tanta dor, cara. Eu não aguentava, lombar assim. Eu falei, isso aqui já foi mais da metade. Se eu parar agora, um dia eu vou ter que fazer a outra metade. E eu vejo assim, que a galera no digital, voltando pro tema do digital, eu falo muito isso para as pessoas. Nós precisamos pagar o preço. E não é só o preço financeiro. Às vezes o preço financeiro é o que menos custa. É o preço em sangue, suor, lágrimas, choros, alegrias e tristezas para realmente ter sucesso. E o financeiro é um deles. Exato. De realmente você pagar o preço de dedicação, de hora, de tempo, de energia, de esforço para fazer o jogo virar. Não, é isso, porque a galera entra no digital achando que vai ficar rica do dia pra noite. E, inclusive, eu entrei achando que ia ficar rico do dia pra noite. Aí tava lá eu, em 2021, andava com maconheiro, que fazia universidade, que tinha um pensamento de, não, cara, eu tô ganhando 10 mil no CLT, bora curtir no final de semana, vamos pra festa do Mackenzie. E aí eu entrei no digital, porque eu precisava enriquecer, meu padrasto faleceu, me deixou dívida, minha mãe teve um câncer, eu falei, eu preciso enriquecer, preciso dar um jeito de mudar a minha história. Aí, bum, comecei no marketing digital, aí olhei assim pro lado, eu comecei a ver as pessoas que estavam do meu lado, que eu amava de coração, amo até hoje, desejo o melhor do mundo pra elas, só que elas não queriam dar certo na vida. Exato. E eu tava no momento de dar certo, então tipo assim, eu tive que cortar relações que eu amava, eu tive que sacrificar, renunciar, como diz, né, a nossa crença espiritual, renunciar a muitas coisas que eu amava, que eu adorava, pra seguir o propósito. E aí, a frase de impacto é, quem não suporta o processo não vive o propósito. Sim. Mas, cara, eu lembro quando a gente fez o teu processo de mentoria, que eu falava pra você, eu falava, cara, você é muito bom, você é muito criativo, mas te falta um centro. E muitas vezes esse centro é por conta dos referenciais que você tá olhando. Sim. Então, por exemplo, pô, eu faturo muito, 150 mil por mês, 200 mil, 300 mil. Tá, mas qual que é o teu referencial? É o CLT que fatura 10 ou é o empresário que fatura 3 milhões? Exatamente. Depende do teu referencial. Exato. Entendeu? Então, cara, eu me desliguei de 90% das minhas amizades. 95% das minhas amizades. E conversando muito com a minha família, eu falava, não faz sentido estar com essa pessoa. Porque você tem que correr com quem quer correr. Você tem que andar com quem quer andar. Você só não pode ficar parado com quem quer parar. É exato. Então você sempre tem que buscar um desenvolvimento, sempre tem que buscar as pessoas próximas. E é saber separar, Vitão. Cara, esse amigo aqui é meu amigo de futebol. Esse aqui é o meu amigo de empresa. Esse aqui é o meu amigo de infância. Cara, e cada um tem a sua função. Uhum. Cada um tem o seu objetivo, tem a sua amizade. Tem alguns que vai ser o seu amigo de infância, vai ser o seu amigo de trabalho, vai ser o seu amigo de futebol, mas tem outros que vai ser só um. Exato. E acabou. Então, pô, você não vai chegar Eu pro errava amigo do muito nisso. futebol E falar da empresa. da empresa. O cara tá nem aí. Ah, legal, mano. Tipo, Pô, isso, beleza. nossa, eu fazia muito isso. Não sabia Entendeu? separar. Não sabia separar. Então isso é muito complicado porque as pessoas não olham pra vida e pro negócio delas, cara, com brilho nos olhos. Eu vejo que falta isso muitas vezes na galera. Eu não sei se a galera do digital é muito cansada, é muito exaustiva, mas eu vejo que falta brilho nos olhos das pessoas entenderem que a empresa delas, o negócio delas, não é só uma troca de pão. Você me paga, eu te entrego. Mas é uma forma dela plantar uma semente na vida das outras pessoas positiva, de olha, isso é uma conduta que o mundo precisa de uma boa entrega, de uma pessoa que se empenha, de uma pessoa que se dedica para realmente gerar resultado e ser relevante, volta no posicionamento, Uhum. para quem você está impactando. Isso. Impacto sem relevância? E aí tá, agora eu quero fazer uma provocação aqui pra você. Como você faria pra gerir uma equipe com 300 vendedores, igual o Paulo Vieira tem 300 vendedores, né?
Uma dos pilares que você ensina é gestão. O que você enxerga, no quesito eu diria que primeiramente em organograma, Tá. para você separar 300 pessoas dentro de um time de vendas? Como é que você faria essa gestão? Olha, Vitão, eu nunca cheguei no patamar de 300 vendedores, mas supondo que eu talvez adotaria um modelo parecido com o que a G4 faz. Eu estudo bastante eles porque eu gosto muito do modelo de negócio deles. E eles têm, primeiro, eles têm times que são como se fossem empresas responsáveis por pessoas dentro do departamento comercial. Então você já começa fragmentando. Talvez o principal erro é você querer colocar as 300 pessoas na mesma bacia. Primeiro que são funções diferentes, hierarquias diferentes, que isso que a galera não respeita no marketing digital, hierarquia. A galera não sabe nem o que é um estagiário, um júnior, um sênior, um pleno, um diretor, um coordenador, um head, não sabe. Então é tudo a mesma bacia. Então, cara, eu pegaria esses 300 vendedores e eu separaria em bacias diferentes. Dentro dessas bacias eu colocaria com heads sobre determinadas funções. Esses heads com coordenadores e esses coordenadores com as equipes. Então eu faria essa separação. Então de 300, vamos supor que eu separe em 3. Já são 3 blocos de 100. Os 3 blocos de 100 eu separo com 4 coordenadores para 25 pessoas a cada. Pô, já fragmentei. Dentro desses 4 coordenadores eu tenho ali 3 níveis. Então 25 pessoas divididas em 3 níveis. Não precisa ser igual. Bom. 15, 5, 5, por exemplo. 15 júniors, porque são SDRs, que exigem um pouco menos de qualificação. Eu tenho 5 closers e eu tenho 5 pós-venda, que depende mais de uma qualificação maior. Talvez essa seria uma estrutura, uma organização, um organograma que eu faria para dividir esses 300 vendedores. Bom. Hoje, a gente aqui que eu te falei, né? Pivotei meu modelo de negócio. Sim. Então hoje a gente tá buscando sempre relacionamento, renda extra, saúde e shape, emagrecimento. Os big nichos. A gente quer expert nesses nichos. Hoje a gente tem uma especialista em leilão, renda extra. A gente tem uma sexóloga, relacionamento. E a gente tem um de espiritualidade, que é o Davi, que não entra muito nesses, mas a gente vê potencial nele. Então, enfim. Mas por que isso? O que eu tô querendo fazer dentro da FAV, que agora é a minha empresa? A gente quer construir processos e começar a expandir as equipes para vender um serviço de implementação para esses big nichos, porque aonde é o que a gente mais domina hoje, eu e meu sócio? Direct Response, VSL. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, um VSL para vender um produto de 247, por exemplo, no meu nicho, que eu ensino negócios digitais, experts ou coprodutores a escalarem com mais lucro? Não tem como eu fazer um VSL, que o cara vai entrar no meu VSL e vai falar, o cara tá fazendo um VSL pra me vender com mecanismo? Não rola. Agora, você pega a sexóloga que vende pra uma mulher de 40 anos que nem sabe o que é marketing digital, ela fica, nossa, eu tô assistindo uma aula aqui, tá num vídeo de vendas. Então a gente tá buscando esses nichos e o que a gente quer fazer? A gente quer conseguir construir equipes com processos para se tornarem autogerenciáveis, e poder escalar o serviço de implementação. Legal. E aí isso vai ser um filtro pra gente, porque o que eu enxergo e eu me conectando com grandes pessoas do mercado, o que eles fazem? Não tem essa de coprodução. Nós temos um CNPJ junto. Você é o garoto propaganda do CNPJ. Eu cuido aqui das coisas para as coisas acontecerem. Você vai ficar em frente às câmeras. Então o que eu já percebi, por exemplo, no meu business onde eu sou o rosto? Quando eu tô gravando conteúdo, aparecendo em Store, falando do meu resultado, eu vendo muito mais do que quando eu tô montando o copy da apresentação comercial, quando eu tô revisando o processo de venda, quando eu tô treinando o closer. Só que hoje eu não tenho essa pessoa para exercer essa outra função, então eu tenho que fazer os dois, paciência. Mas então, enfim, né? A gente quer montar essas equipes autogerenciáveis para conseguir escalar o serviço de implementação e ele servir como um filtro de quais são os experts que a gente vai criar empresa junto. Porque, por exemplo, vou te dar o exemplo da G4, o exemplo da Full Sales. O que os caras fazem? É nada mais, nada menos do que experts que se juntaram, criaram soluções, montaram um processo dessa solução ser entregue que não vai depender deles, e as pessoas compram a G4 e elas não compram o Thales. Elas só compram a G4 por causa do garoto propaganda Thales Gomes, por causa do Alfredo, por causa do Nardon. Só que quem entrega o produto não é o Thales, é a G4.
Então, o que, por exemplo, a Full Sales faz para escalar o serviço lá, o programa de aceleração dele de 48K? Quem entrega é a Full Sales. Não é o Yuri, não é o Vinícius. Eles estão lá? Estão. Algum dos calls eles fazem? Fazem. Só que o processo está tão bem definido que quem entrega é eles. Então, o que a gente está querendo fazer dentro da FAV? É até meio audacioso. Ter 100 especialistas. E aí, cara, a gente tá falando numa estrutura, eu não quero nem pensar, na verdade, tipo assim, o que eu já idealizei? Cada equipe de marketing cuidaria de 2. E aí a gente vai vender um serviço de implementação que vale tanto, só que a gente vai cobrar tanto porque a gente tem porcentagem, que é VSL, empilhamento em webinário, que é 100% marketing, não precisa de time comercial. E aí o segundo produto da FAV seria a estruturação de time comercial para esses experts. Só que aí, cara, é trampo, né? Por exemplo, se a gente tá falando eu sou horrível de matemática, eu não vou saber fazer essa conta, mas vamos tentar. 100 especialistas. Cada equipe eu pretendo que ela gerencie 2. Que eu consigo fazer com 2 experts. Uma equipe, 2 experts, eu sei que rola. Dá tranquilamente. Quantas equipes eu precisaria para rodar 100 especialistas? Você que 50. eu quero dar 50 equipes. Sim. 50 equipes. Cada equipe tem mais ou menos 12 pessoas que eu já mapeei. Estrategista, head de operações, gestor... 50 equipes vezes 12, vezes 10 seriam 500. 600 pessoas. 600 pessoas. Se eu pago uma média de 4 mil por pessoa, 600 vezes 4 você mil. vai ter que ter aí mais ou menos 2.400 de folha salarial. É isso aí. Se liga, eu conectei no dono da Mamba, não sei se você conhece. Ele paga 1,5 milha só de dev na empresa dele. Ele tem 100 devs dentro da empresa dele. E dev é caro. Sim. Dev é caro. E ele também faz, tipo, coprodução. Sabe o Frederico Porto? Não, cara, É sou um péssimo de expert nome. Eles fazem coprodução lá com ele. E é isso, aí, só que eu não sei nem até que ponto isso vale a pena, mas eu gosto dessa grandeza, Cara, só de... é muito massa isso, assim, de ver número de colaboradores, enfim, eu tô buscando trazer a operação também pro presencial exatamente por isso. Exato. Mas um ponto muito legal é, eu conheci um diretor de um grande supermercado, não vou abrir nomes aí, nível nacional, Uhum. o cara fatura 6 bi por ano. Bom. Só que a empresa dele tem alguns gargalos, como qualquer empresa, principalmente gargalos de crescimento. E os diretores alertam ele. Ele fala assim, não vamos mexer nisso não. Não, mas aqui tem muito dinheiro. Fala, tá tranquilo. Então assim, hoje você tem essa visão. É, quando eu começar a aplicar, quando eu tiver no meu 7º expert, Você vai olhar e vai falar... Talvez Pô. eu acho que quando eu tiver no 7º expert, eu vou falar assim, eu acho que mais compensa eu criar uns 2 Pablo Marçal do que eu ter uns 100 meia boca, melhor eu ter 2 Pablo Cara, Marçal. Eu mudei 100% o meu modelo de negócio. Educação eu mudei o modelo de negócio. A agência eu mudei. E a produtora também. Qualidade de cliente e não quantidade. É o jogo que eu defendo. Só que se você pode ter qualidade e quantidade, é melhor ainda. Melhor ainda. Então, cara, por exemplo, minha Só agência. através de processo, mano. A minha Senão- agência era marketing digital. Hoje a gente fala de branding performance. Por quê? A pessoa que quer branding e performance, ele não vai pagar 2 contos no serviço chorando. Pô, às vezes uma agência de marketing, você tá brigando com o fulano que tá querendo que margem não passou baixa. pelos bastidores que você passou, que não tem o Exato. know-how. E aí, tipo assim, você fala, eu tenho uma agência de marketing, o que vem na cabeça do cliente? Ele deve fazer tráfego pago e página. Entendeu? Pô, agência de marketing, às vezes é comparado com o sobrinho que faz, cara. Uhum. Sendo que é muito além disso. Por quê? Por conta da falta de profissionalização. Vitão, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu iniciei marketing, eu queria fazer marketing faculdade. Falta pouco Sim. tempo a formação, né? Em uma das top 10 faculdades Brasil. Por que eu queria fazer exatamente essa formação? Para ter a chancela de falar. E eu creio que isso é um motivo muito grande de autoridade, assim como outros fatores também é. Só que, cara, eu vejo muita gente que recebe uma orientação do mentor, vai lá e bota na bio dele. Cara, isso me deixa puto. Estrategista de não sei o quê. Papapá, especialista em tal. Cara, você faz 3 perguntas pro cara. O cara não sabe te responder. Uhum. Meu irmão, que nem eu joguei futebol a vida inteira. E a gente brinca que pelo aquecimento você sabe quem joga e quem não joga. Pelo aquecimento você sabe quem joga e quem não joga. Então assim, é literalmente isso, cara. É a mesma aplicação. Você vai trocar uma ideia com o cara, você vê pelo nível de conversa dele, que ele não sabe do que ele tá falando.
E eu já levei essa provocativa para vários alunos meus, porque assim, eu brinco com os meus alunos quando eles entram na mentoria, eles têm que aceitar a verdade. Porque eu prefiro um tapa na cara verdadeiro do que um carinho falso. Exato. Então eu falo que eles precisam ouvir, óbvio que dentro da minha ótica, eu não sou o dono da razão, de forma alguma, mas pelo que eu já passei, eu posso ensinar. E eu vejo muita gente lá, depois de um tempo, porque um dos processos do posicionamento é arrumar a vitrine, o perfil. Sim, sim. Estrategista. Eu falo, cara, mas você realmente tá no nível disso? Me diga, você tá? Tô, Gabi. Então vamos validar? Porque eu acredito que o quê? A partir do momento que você comunica, você tá falando para as pessoas, ei, me validem do que eu estou te falando. Então você falou, eu e meu sócio somos craques, somos bons em Direct VSL. Responsive, Uhum. VSL. Você tá falando o quê? Vem ver se o que eu faço realmente é bom. Então a partir do momento que você levanta a bandeira, cara, qual que é a imagem que tá na tua bandeira? O que você tá levantando a bandeira? Você tá se posicionando pelo quê? E as pessoas não têm essa visão. E aí aonde quebra a expectativa? E aonde quebra a percepção de valor? Volta no posicionamento. Cara, quebrou a percepção de valor do teu cliente, vai chorar desconto, vai pedir desconto. As minhas empresas têm uma política de quê, Vitão? Foda. Desconto a gente não dá. Porque a gente sabe a qualidade da nossa entrega. E quando você dá desconto, inconscientemente você está falando para o seu cliente que o quê? O que mais importa não é o investimento. Não é só o investimento. É sim o quanto ele quer pagar. Só que o quanto ele quer pagar, muitas vezes, é baseado na ótica que ele está olhando. Então, cara, isso começa a me entrar num looping, senão a gente vai até 3 da manhã aqui conversando sobre isso. Um looping de por que as pessoas param, mesmo que o mercado digital não para de crescer. É muito fácil começar, mas é mais fácil ainda de desistir. Exatamente porque piloto automático e porque não dá o olhar e não dá atenção a isso. Qual que é a tua visão sobre isso, cara? Te devolver a pergunta sobre tudo que eu falei. Tá, vamos lá. Isso foi um problema que eu vivi muito e você vai até saber disso. Eu acho que o grande ponto é que a pessoa ela quer ser algo que ela ainda não é ou que ela vislumbra que ela pode ser. Então ela coloca lá na bio dela que ela é estrategista, porque ela quer muito ser estrategista. E ela até tá caminhando pra esse lugar, só que ela ainda não é. Então eu sempre fiz isso no meu começo e até há pouco tempo atrás. Então, tipo assim, agora eu descobri o mundo das vendas. A venda real, equipe comercial e toca sininho e processo, não sei o quê. Eu comecei a falar, não, então também vou ensinar venda. Mas calma aí, eu ainda não tenho tanto resultado em venda pra ensinar venda. Por que eu vou querer falar de venda? Só porque eu sei que é essencial? Não. Aí eu recolhi e falei, não, cara, minha especialidade é funis de marketing, é geração de demanda qualificada. Essa é a minha especialidade, não é venda ainda, porque eu também tô já olhando pra esse lado, porque o Caio, ele gosta muito disso aqui e eu vou falar, irmão, fica com isso. Eu quero ir pra venda. Eu gosto de colocar a pressão de, então eu tô estudando, eu tô fazendo call, eu tô indo pra esse lugar. E às vezes você perde uma coisa que você era boa pra ganhar uma coisa que você ainda não é bom. Exatamente. Né? Exatamente. Pô, às vezes você é bom, cara, que nem eu lembro quando a gente fazia o processo de mentoria. Você falava muito de movimento. Você viu que você naturalmente foi evoluindo. Porque a tua jornada foi evoluindo, aquilo foi ficando pra trás e se tornando parte de quem você é. Hoje você fala de movimento, você envolve movimento nas VSLs dos teus clientes. Mas você não precisa ficar falando disso mais. Exatamente. Por quê? Porque já virou parte de quem você é. Então, por exemplo, o Pablo, cara, eu acho ele fantástico, assim. Fantástico. Você não gosta dele, o problema é teu. Mas, ó, ele fala de leilão, ele fala de esporte, ele fala de triatlo, ele fala de natação, ele fala de marketing digital, ele fala de mentalidade, ele fala de, cara, de Bíblia, ele fala de um monte de coisa. Porque antes dele falar, ele é aquelas coisas. Exato. Ele vive aquelas coisas. É isso. Então, isso vai muito de acordo com o que você tá falando. Exato. Então, eu acho que 100% é isso. A pessoa, ela... Nossa, é foda ser estrategista, né? Então, peraí, deixa eu colocar aqui que eu sou estrategista. Que ela até quer, tadinha, mas isso, cara, vai fazer você perder cliente, isso vai fazer você perder venda. Porque aí a pessoa te contrata e fala, então, beleza, monta um funil de aquisição aqui pra mim. Funil do quê? Vamos lá, o YouTube... Peraí. Como? Pô, velho, é complicado. Eu já vivi isso, eu sei como é. Você sempre tá querendo esse novo, esse mais. Eu acho que até na verdade isso é mais uma questão de ego. Eu já tive muito esse, não, porque eu tenho que ser o cara, então eu sou da venda, eu sou do disso, eu sou... E aí eu ia muito pra esse lado, e aí eu, cara, recuei e falei, não, beleza, eu sou o cara do funil e da oferta e tá tudo bem, por enquanto isso é só isso. Exato. E tá tudo bem. Porque conforme a tua empresa for crescendo, a tua autoridade ela já vai ser Exato. percebida. Lembra que eu falei da validação? Uhum. As pessoas vão te validar, mas ele realmente é? É. Beleza, voto de confiança. Ele é? Não, não é.
Exato. Cara, É isso. peraí, é que nem personal trainer gordo, cardiologista que fuma, gestor de tráfego que não faz tráfego, social media que não faz conteúdo, designer que não tem identidade visual. Não contrato, desculpa. E a galera acha que os clientes não percebem isso. Os leigos não percebem. Os que pagam bem e os que realmente estão dispostos a investir, percebem. Percebem, eles cobram. Então, cara, pô, eu vejo muita gente, não tem um portfólio atualizado, não tem um site atualizado, não tem os cases atualizados. Uhum. Cara, se isso que é o que você vende pro teu cliente não é tua prioridade, o que você tá colocando como prioridade? Aí fica no apaga incêndio, que a gente falou um pouquinho antes, né? Que você até gravou o anúncio assim. O apaga incêndio. O tempo inteiro apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. CLTJ. Voltou pra ser preso da tua própria empresa. Isso me pega muito, cara. Boa. Isso me pega muito. Tá, a gente tá chegando no final aí. Vamos, então, de tudo que a gente falou aqui, ó. Posicionamento, marketing, vendas e gestão. Foi mais ou menos esse nosso assunto. Para uma pessoa que tá preso ainda, ou na, digamos, inércia de ainda não ter começado a faturar, ou quem está faturando seus 10 mil reais por mês, para onde ele tem que olhar primeiro? Assim, qual que é o gold line que a gente chama ali na oferta, né? Os 3 pontos práticos que ele precisa desenvolver para alavancar de fato, na sua concepção, pra gente finalizar com chave de ouro. Boa, vamos lá. Primeiro ponto que eu acredito muito, Vitão, dentro dessa pergunta que você trouxe, é a utilidade pública dele. Para que a empresa tá? E não é resposta vaga. Tá? Para ajudar as pessoas a criarem páginas de vendas que vendam mais. Não. Cara, qual que é o teu real propósito? Por que você realmente quer fazer aquilo? Por que você quer ser útil para a empresa? Por que você quer ser útil para os negócios? Por que você quer realmente criar uma empresa? Ou você está criando uma empresa para você mesmo? Então, o primeiro ponto é a utilidade, desmembrando os 3 pilares. O segundo ponto é a replicabilidade, tipo, o fator de ser replicável ou não. Cara, não adianta você ser muito bom e só fazer para uma pessoa. É isso. É uma utilidade enxuta, é uma utilidade que, querendo ou não, é inútil. Se é bom demais, vai ser só para uma pessoa, só para uma empresa. Não é sustentável para o teu negócio. Né? E o terceiro ponto é o ponto de escala. Só que dentro desses pontos é a galera entender que existem outros micropontos, microtarefas, microações que precisam ser feitas para que no final você tenha esse resultado. Então não adianta só querer entrar no mercado digital ou crescer no mercado digital se a tua empresa realmente não tiver um norte e uma diretriz, que é o que eu falo do pagar o preço. As pessoas não pagam preço. Então quanto custa uma mentoria? Pô, custa 30, custa 40 mil. Gabi, quanto custa uma mentoria individual? Custa 30, custa 40 mil. Cara, é caro. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ficar 3 anos fazendo a mesma coisa é mais caro ou mais barato do que isso? Pronto. Se contentar e ter que mudar uma mentalidade de 3 anos fazendo a mesma coisa, entrando numa inércia, num platô gigantesco, é mais caro ou mais barato? Porque às vezes as pessoas entram numa falsa sensação de vendas, de que está crescendo, de que não está. Você vai olhar, às vezes a pessoa aumentou 1,5 o faturamento, dobrou o custo dela. Questão de tempo e prejuízo. É lucro, é falta de lucro e faz a empresa fechar. Então é realmente você entender que construir uma empresa no digital não é brincadeira. Não é brincadeira. Esse é o ponto principal. É isso. Então, meu irmão, muito obrigado pela participação. Tamo junto, Vitão. Tamo junto. Te vejo no próximo episódio.